Você está feliz, irmão? Amém. Foi me dada a responsabilidade de pregar no dia de hoje. E que dia maravilhoso, irmão, para pregar, né? Não poderíamos pregar em dia melhor do que esse, no domingo de Páscoa. E eu queria que nesse instante você, de fato, se desligasse de tudo e de todos, amém? Realmente, coloca agora, alinha as tuas prioridades para o que está acontecendo nesse lugar. Você observa que nos louvores, todos estão direcionados para uma só coisa, não é? Amém? Falaram que tinha até mais um louvor. Aí eu peguei. Mas, irmão, nós vamos louvar ainda, amém? Então, fique aí no ponto, não saiam daqui. Porque hoje é um dia de festa. Abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 5. Ah, pastor, tá escuro, irmão. Se você conseguir enxergar, vai ter aqui, tá bom? Mas, se não, você pode só acompanhar. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Irmãos, João escreve Apocalipse. Vou trazer o contexto um pouco para você entender o significado desse domingo. E por que eu fui para Apocalipse? João é o apóstolo que escreve essa carta. E ele escreve às 7 igrejas da Ásia Menor. Igrejas que estavam passando por tribulação. Igrejas que estavam passando por necessidade. E eles escrevem, João então escreve essa igreja. Mas lembrando, João já era um homem idoso. Não era nenhum jovenzinho. João possivelmente já tinha para lá dos seus 80 anos. E na época, Domiciano, que era o imperador de Roma, reconhece João como uma ameaça ao império. E o que ele faz? Vamos então afastar João. E joga João numa ilha chamada Ilha de Patmos.
E lá na ilha de Patmos recebia apenas os prisioneiros políticos da época. Ou seja, pessoas que de alguma forma eram uma ameaça para o império. E João é levado para lá. Aí eu te pergunto, irmão, como um homem de 80 anos pode ser ameaça ao império inteiro? Porque, meu irmão, você pode ser uma criança de 1 ano de idade a um idoso de 80 anos. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, você é uma bomba atômica para o reino de Satanás. João tinha 80 anos, mas era uma ameaça. E aí, Domiciano leva ele para a ilha de Patmos, que era afastada. E eu imagino que João deve ter pensado, rapaz, agora não vai dar certo, o reino não vai ser propagado. As igrejas precisam de mim e eu estou aqui preso, o último discípulo vivo. Irmãos, e no capítulo 4, anterior a esse, João se encontra ilhado. E ele diz que numa visão, um anjo aparece, a visão, o céu se abre e uma voz chama e diz: João, sobe, vem para cá que eu vou te mostrar coisas maravilhosas. E diz que uma porta se abriu no céu. Não sabe o que isso mostra para nós? Que não importa as portas fechadas que o diabo venha levantar sobre a nossa vida, sempre vai ter uma porta aberta no céu. Sempre vai ter uma porta aberta no céu. Deus deve ter olhado e disse: Domiciano acha que parou o meu reino? Domiciano acha que parou a minha obra? Haha, tá enganado. Ei, João, as portas tudinho aí ao redor da ilha, ó, tá fechada. Mas olha pra cá, tem uma porta aberta aqui, eu vou te mostrar coisa que ninguém viu. E então ele escreve Apocalipse. E aí no capítulo 4 ele vê o trono de Deus. E ele vê o domínio, a sala do trono, onde Deus governa todas as coisas. Só que aqui no 5, como você acabou de ler, após a visão do trono de Deus, João vê um livro. Esse livro, irmão, possivelmente é um rolo, porque naquela época livro e rolo era a mesma coisa, era a especificação do que era um livro. E ele então vê um rolo e esse rolo está selado. E o rolo selado significava que era um documento importante, era algo muito importante que estava ali. Só que João olha para ele e vê, rapaz, esse livro que está selado, ele é o mais importante do universo, porque ali está a redenção da nossa vida, ali está a nossa esperança, dentro desse livro está a solução do nosso principal problema, que é o pecado e a morte. Só que João olha para o céu, olha para a terra, olha para debaixo da terra, a esperança está ali, mas ninguém pode abrir, porque ninguém era digno. João então, irmão, se angustia e diz: olha, a esperança está ali, mas não tem o que fazer, ninguém é digno. Irmão, o sentimento que João teve é o sentimento que imagino de alguém bilionário, de alguém que tem bastantes pessoas influentes na sua rede de amigos, mas ele vai ao médico um dia e o médico diz: você está com a doença terminal e só tem 1 mês de vida. Te pergunto, o dinheiro que ele tem vai fazer alguma diferença? Os amigos influentes que ele tem vai fazer alguma diferença? Irmãos, não importa o que ele faça, aquela sentença já foi dada. A angústia que João sentiu foi essa. Ele olhou e disse: não importa o que eu faça, não importa quem está no céu, quem está na terra ou debaixo da terra, não dá. Ninguém é digno de abrir o livro. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Mas, no versículo 5, um dos anciãos disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele é digno de abrir o livro. E aqui, irmão, está o começo da minha mensagem. Nós iremos falar hoje sobre o poder da ressurreição. Você deve ter visto, irmão, que a nossa igreja é a igreja do leão, né? Amém? Não do Fortaleza, está repreendido. Mas a igreja do leão. Você vê que tem leão. Você vai nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, tem leão. Tudo tem leão.
E engraçado isso, irmão, porque a forma que alguém comunica a João para ele não chorar é dizendo: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ou seja, por que ele coloca o leão? Irmão, o leão era um animal muito comum na época da Palestina. Segundo os judeus, naquela época, era o animal mais feroz, a fera mais forte que existia. Ou seja, leão era um símbolo de potência. E por que o termo leão da tribo de Judá? Por causa de Jacó. Jacó, quando vai ungir os seus filhos, ele olha para cada um, né? E ele vai para Judá e diz: olha, Judá, de ti não sairá o cetro. Ou seja, o rei vai vir da tua descendência. E de fato isso acontece porque Davi vem. E Davi é de que tribo, irmão? De qual? Judá. E aí Davi aponta para Jesus, que Jesus também é de que tribo? Judá. Por isso que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Porque Jesus estava profetizado, ele era o rei. Leão, irmão, traz uma ideia de força, valentia, ousadia, força. Porém, presta atenção aqui comigo. Eu não sei se você observou, se você se atentou para isso. Mas quando a gente leu agora Apocalipse capítulo 5, João angustia e vem um ancião e diz: o leão da tribo de Judá venceu, não chore. Mas após ele falar isso, João olha, e o que ele vê? Diga cordeiro. Mas não parece que é meio diferente, não é? De leão para cordeiro é algo que é totalmente o quê? Diferente. É um símbolo de onipotência, de força, enquanto é um símbolo de quê? Delicadeza, fraqueza. Alguém diz: não chore, João, porque o leão venceu. Mas quando ele olha, ele não vê o leão, ele vê o quê? Um cordeiro, como que fosse morto. E aqui, irmão, é onde está o cerne da minha mensagem. O Jesus Cordeiro é o Jesus da cruz. E você vai entender então aqui os símbolos da nossa igreja. O Jesus Cordeiro, tirando da vida aqui, é a cruz. É o Jesus sofredor. É o Jesus que pagou o preço. É o Jesus que foi servo, obediente até a morte. O Jesus que foi cuspido, o Jesus que foi sacrificado, o Jesus que foi caluniado, o Jesus que foi traído, o Jesus de dor. Mas o Jesus leão é o Jesus conquistador. E hoje, irmãos, te falar, eu poderia estar falando aqui sobre o Jesus crucificado. E é errado falar sobre Jesus crucificado? Lógico que não. A cruz é o símbolo da nossa fé. Mas, nesse terceiro dia, nesse domingo de Páscoa, eu não vim te apresentar o Jesus da cruz. Eu vim te mostrar o Jesus leão da tribo de Judá. Eu vim essa noite te mostrar o Jesus que é leão. O Jesus que não é cordeiro. Por isso, irmão, Deus vai realinhar a sua identidade hoje. Você está preparado? Irmãos, e quando eu digo que eu vou te apresentar o Jesus leão, o leão da tribo de Judá, significa que eu vou te apresentar um Jesus que ele venceu. E a pergunta é: quem ou o que Jesus venceu? Irmão, sabe o que Jesus venceu? Repita comigo: a morte. Com mais força, a morte. Jesus venceu a morte. Quando eu digo Jesus leão, irmão, isso é a primeira coisa que deve vir à sua mente. Jesus venceu a morte. Sim, a tão tenebrosa, a tão famosa, a tão indestrutível morte. A morte, irmão,
é a inimiga do homem que o homem não consegue vencer. Vou te falar, na sua vida você terá inimigos. Mas tem um inimigo que você jamais vai vencer ele. E ele se chama morte. Grandes homens da história, irmão, venceram grandes inimigos. Alexandre o Grande conquistou vários territórios. Napoleão Bonaparte na França. Winston Churchill, quando venceu Hitler. Mas todos eles tiveram grandes vitórias sobre grandes inimigos. Mas quando se depararam com a morte, todos fracassaram. A morte é a inimiga que nenhum ser humano consegue vencer. Segundo Ariano Suassuna, diz que a morte é o único mal irremediável. Ou seja, não adianta, quando você se depara com ela, não adianta você ter muito dinheiro, não adianta você ter muita influência, não adianta você ter muitos seguidores, não! Quando você se depara com a morte, isso nada importa, ela vai te vencer. Por isso que eu dei o exemplo aqui, o homem pode ser bilionário, pode ter amigos que for, mas se deparou com a morte, não tem para onde ir. Ela vai vencer. Ela de fato é a inimiga mortal de todo ser humano. Mas por que, pastor? Irmãos, por que a morte é tão tenebrosa para a gente? Porque um dia a morte nada mais é do que a consequência de uma atitude, nada mais é do que o salário do pecado. Sabe por que a morte é impossível de vencer? Porque um dia o homem estava no jardim e Deus disse: se você comer desse fruto, certamente, se o pecado vir sobre a tua vida, certamente a consequência dele será a morte. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, o que acontece? A morte, o império da morte vem sobre a humanidade. E agora, a morte se torna a grande inimiga. Por isso que em Tiago 1,15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Irmãos, a morte é algo tão tenebroso. E o ser humano, ele entrou, vamos dizer, no trilho. Ele entrou no circuito da morte. No momento que o ser humano peca, Adão e Eva pecaram, a morte, o império dela, irmão, sabe o que é império? É que você não tem vez, só importa uma voz, é unilateral. Não é democracia, é só um com o império, é só um que manda. A morte, o império da morte entrou, e então colocou todos os seres humanos no trilho. E eu e você somos pessoas que entramos nesse trilho. Somos pecadores, cobiçamos, então pecamos, e quando pecamos, morremos. Então imagine que todos nós estamos em uma fila e a morte está aqui e todo mundo vai passar por ela. E quando o pecado entrou no mundo, a morte olhou e disse: agora vocês são meus. Quantos estão entendendo isso, irmão? Por isso, dá um glória a Deus, esse é que eu estou bebendo água. Por isso que João angustia. Por isso que João olha para aquele livro. Imagina, irmão, se você fosse essa pessoa que eu dei o exemplo no começo. O médico falasse: você tem 1 mês de vida. Irmãos, tudo que você... Imagine que você... Nossa, eu quero ser curado. E você enxerga algo... Aquilo ali é a minha cura. Aquele livro, dentro daquele livro ali tem a minha cura. Eu posso vencer aquilo que está me machucando, aquilo que vai me matar. E João, ele vê isso. João, ele sabe que nós estamos sob o império da morte. Ele olha para aquele livro e diz: ali está a solução do meu problema. Mas ninguém pode abrir aquele livro. Que angústia, irmão, é essa? Que angústia tremenda. Irmãos, hoje é um dia muito especial. Mas os 3 dias
anteriores que simbolizam, foram os 3 dias mais tenebrosos da humanidade. Quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para o domingo. Foram os 3 dias mais tenebrosos na história da humanidade. Deus te falar, a Covid-19 do século 21 não foi a história mais tenebrosa do mundo. Gripe espanhola, não sei se foi o século 18, não foi mais tenebroso do mundo. A peste negra da Europa medieval não foi o período mais tenebroso da humanidade. Sabe qual foi o período mais tenebroso da humanidade? Foi o período em que a morte consolidou-se como imperadora. Foi no dia em que Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu, e morreu. Esses 3 dias, irmão, foram os 3 dias mais tenebrosos da história da humanidade. Sabe muito bem que essa semana que passou agora foi a semana do martírio. Você sabe toda a história. Jesus então é condenado à morte. Não só uma morte qualquer, ele é condenado à crucificação, a pior morte que existia no Império Romano. A morte mais degradante e também mais humilhante da época. Jesus então é colocado depois de condenado, passa pelo processo que todo condenado à crucificação deve passar. Ele então é amarrado em um tronco, metade de um tronco de uma árvore, mais ou menos, ele era amarrado lá. E os prisioneiros eram feitos com todos. Porém, Flávio Josefo e outros historiadores romanos, não cristãos, declaram que o flagelamento de Cristo foi algo jamais visto na história. Porque todos os prisioneiros de crucificação passavam pelo flagelamento, mas Jesus foi algo que jamais foi visto. Ao ponto de historiadores não cristãos relatarem que jamais tinham visto aquilo. Ele é colocado, irmão, e então algo tenebroso de fato, as trevas tomam conta daquele lugar. O mundo é tomado de fato pelas trevas. E Jesus então é flagelado a nível de que os nervos ficam à mostra. Os músculos ficam rasgados. Jesus então é colocado sobre ele uma coroa de espinhos mais duros que os de acácia. Meu irmão, deixa eu te falar. Você já foi beliscado por um espinho pequeno de um cacto? Eu já fui. Quando eu peguei num cactozinho pequenininho, meu irmão, deu uma dor tremenda no meu dedo. Colocaram sobre a cabeça o couro cabeludo de Jesus, espinhos duros, mais duros que o de acácia, e acácia é uma das madeiras mais duras que tem. Entrelaçaram uma espécie de coroa e cravaram no couro cabeludo de Jesus. A última frase que Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aquela câmera, Jesus está oficialmente morto. O Filho de Deus, a esperança da humanidade, está morta. Irmãos, que dia tenebroso. E após isso, tiram Jesus da cruz e levam ele para uma tumba. José de Arimateia, ali às pressas, consegue aquela tumba. Levam Jesus para lá, embalsamam Jesus, colocam na tumba, deitado. Aí sabe essa câmera? Ela aparece de novo. E ela tira agora mais um flash. De fato, o Jesus, o Filho de Deus, está morto. Ou seja, é o atestado de que a morte agora reina sobre todos os homens. Meu irmão, eu não sei você, mas eu imagino que de quinta para hoje, que foram os dias mais tenebrosos da humanidade, todos os cósmicos, imagina agora todas as criaturas que existem na Terra, no universo inteiro, em todas as dimensões, criou-se um silêncio. O Filho de Deus está morto. Um silêncio, irmão, veio sobre todos. Mas não aquele silêncio que todo mundo fica calado, não. Mas você já viu aquele tipo de silêncio que você pode estar numa multidão, mas tem algo dentro de você que fica uma angústia grande?
Que você pode estar numa multidão, você pode estar no centro da cidade, mas tem uma angústia dentro de você, tem um vazio dentro de você, um silêncio ensurdecedor. Esses 3 dias, todo o universo, todas as dimensões, todo o cósmico ficou em silêncio. A morte agora opera sobre todos. Então, quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo. 3 mulheres decidem então ir lá ajeitar o corpo de Jesus. Maria, Joana, outra chamada de Salomé, e também Maria, mãe de Tiago. E algumas outras mulheres, mas a Bíblia descreve elas 3. Elas vão para poder limpar, para poder cuidar do corpo de Jesus já morto. Irmãos, lembra que eu falei que houve um silêncio? Sim ou não? Mas de repente, eu não sei, eu tento conjecturar no texto bíblico, ele não é rico em detalhes nessa parte. Mas eu imagino que elas estavam a caminho da tumba. E diz a palavra que de repente houve um grande terremoto na terra. Meu irmão, eu acredito que esse terremoto não foi só em Israel, eu acredito que esse terremoto foi no universo inteiro. Um grande terremoto veio sobre a terra. Um anjo rasgou o céu e quebrou a pedra que estava sobre a tumba de Jesus. As 3 mulheres chegando então ao local, viram que a pedra estava, que era carregada por homens, estava totalmente despedaçada. Elas ficaram então preocupadas, roubaram então o corpo de Cristo, roubaram o corpo de Jesus. E elas entram na tumba. Irmãos, e quando elas entram na tumba, a feição dela é como se estivesse procurando algo. Porque você vai ver que os personagens que estão lá dizem: por que vocês estão procurando? Você já viu a feição de alguém que está procurando algo? Não precisa nem ela falar, você sabe no olhar. Quando você perde alguma coisa no seu quarto e você volta para pegar, quando você volta, como é que é a sua feição para pegar? Você fica sempre o quê? Olhando para o chão, você fica procurando as coisas. Então na sua feição dá para ver que você está procurando algo. Elas entram na tumba de Jesus. E a tumba, ela era como uma cama. E ela vê 2 homens. E diz a palavra que esses homens brilhavam como o sol. Um estava sentado numa ponta e o outro estava sentado sobre a outra. Eles olham para elas e dizem: o que vocês estão procurando? Que é a afeição de vocês, é claro, né? Ela diz: Jesus, ele sumiu, roubaram o corpo. Meu irmão, ali o céu começou a anunciar que algo diferente estava acontecendo. O céu então começou a anunciar que algo diferente aconteceu. Porque na resposta dele, Lucas é o melhor que eu acho. Eles olham para ela e dizem: por que você procura entre os mortos quem vivo está? Por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Irmão, aquelas mulheres ficaram tão aterrorizadas que elas saíram para contar aos discípulos. Mas Maria Madalena, ela apenas sai da tumba e se ajoelha, se joga e começa a chorar. Diz a palavra que ela ficou perto da tumba de Jesus. Não dentro, mas fora. E ela então começa a chorar. Eu acredito que ela não entendeu o sinal do céu. E ela começa a chorar. Irmãos, essa para mim é as cenas mais lindas da ressurreição de Jesus. Ela está a chorar. Imagina só, uma pessoa que ela amava, uma pessoa que um dia todo mundo tinha julgado e foi a única que a aceitou. A que um dia ele a tinha curado. A que para ela era a esperança de tudo, estava morto. E não só morto, tinham roubado o seu corpo. Mano, ela estava angustiada. Ela estava totalmente quebrada. E tanto que ela nem vai, ela só se ajoelha e chora. Mas diz a palavra que uma voz veio por detrás dela. Detrás porque diz a palavra que ela se virou. Então se ela se virou, essa voz veio de trás. Meu irmão, vou te falar,
nos dias mais tenebrosos da tua vida, nos dias mais angustiantes, nos dias mais difíceis, não se preocupa, essa voz sempre vai falar com você. Ela sempre vai soar. E vou te falar, quando essa voz vem, não tem inferno que fique de pé. Não tem emoção que não seja sarada, não tem dor que não seja curada. Não tem lágrima que não seja enxugada. E ela escuta uma voz, e a voz diz assim: por que você chora? Só que ela está muito angustiada, ela nem percebe nada. E ela acha que é um hortelão, que é um jardineiro. E diz: olha, você viu o corpo de Jesus? Eu estou chorando por causa disso. Se você roubou o corpo, por favor, devolve, eu quero limpar. Irmãos, e ele fala pela segunda vez. Só que a segunda vez que ele fala, Jesus, ele diz: Maria. Meu irmão, na hora que ele falou o nome dela, Maria, algo acendeu. Ela disse: eu sei quem está chamando. Eu conheço essa voz. Meu irmão, eu não sei se foi pela entonação, eu não sei se foi um nome que só ele conhecia, eu não sei, mas algo no espírito dela despertou e disse: eu sei quem está me chamando. Irmãos, no dia mais tenebroso, no dia mais angustiante, no pior dia da sua vida, Ele vai te chamar pelo nome. E vou te falar, Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu falo e elas me escutam e então me seguem. Meu irmão, no dia mais angustiante, várias vozes vão tentar falar com você, mas tem uma voz que vai de fato trazer o poder de mudar toda a situação. E Ele vai te chamar pelo nome. E Ele chama Maria. Irmão, ela vira. E o ato dela: Rabone, mestre. Irmãos, eu imagino a contemplação dela. E Jesus olha: Maria, não chora, eu não estou morto, eu ressuscitei. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, Jesus ressuscitou. E sabe, irmão, o que isso significa? Sabe o que ele estava dizendo para Maria? Ele estava dizendo: Maria, não chore, eu venci a morte. Eu venci o império da morte e do pecado. Não chore, Maria. Meu irmão, deixa eu te falar. Eu e você já foi num açougue ou num supermercado e você vê que um produto sempre em cima dele ou abaixo tem o preço dele? Sim ou não? Você vai no açougue, você vai no supermercado, tem lá o produto e tem o preço. Eu e você estávamos nas prateleiras da condenação. E acima de nós estava um preço. E o preço era preço de morte e condenação. Preço de morte. E toda vida, irmão, Satanás, ele ia na tua vida e olhava para ti. E ele olhava: preço de morte e condenação. E ele saía de lá rindo, dizendo: olha, viu o que eu fiz lá com eles no começo? Eles caíram e agora a morte está sobre eles. E ele saía dali, irmão, estou conjecturando, ele saía de lá rindo, dando risada. Aí ele voltava de novo e via: olha, preço de morte e condenação. Irmãos, da quinta para a sexta, Satanás foi lá, olhou na vida de Maria, olhou na tua vida e tinha lá preço de morte e ele saiu rindo. Da sexta para o sábado ele foi lá de novo e adivinha? Tinha preço de morte e ele saiu rindo. Só que do sábado para o domingo ele foi e tinha lá preço de morte, só que a reação dele não foi mais de riso. Quando ele chegou lá e viu, tem aqui, ó, preço de morte e condenação.
Mas o semblante dele não era mais de felicidade, não era mais de riso, porque do lado do preço tinha algo escrito com sangue, bem escrito, irmão, em caixa alta, dizendo: o preço foi totalmente pago, assinado Jesus. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, o preço da morte foi pago. Aleluia! Meu irmão, até sábado, na simbologia, até sábado Satanás ria de você. Mas agora, eu te falar, Jesus não arrancou o preço. Ainda está sobre a tua vida aí, preço de morte e pecado. Mas sabe por que não tem mais nenhuma condenação na tua vida? Porque Jesus escreveu, foi pago. Ele pagou. Ele pagou. E esse, irmão, é o poder da ressurreição. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ei, depois que ele ressuscitou, lembra aquela câmera? Lembra, irmão, aquela câmera? Ela voltou. E ela foi lá. Qual foi a primeira foto que ela tirou? Dele crucificado. Aí a câmera voltou. Só um minutinho, Davi. Ela voltou e foi bater a foto. Só que quando ela foi bater a foto, a cruz estava vazia. E ela, black, bateu. Aí ela disse: mas qual foi a segunda foto? Foi da tumba. Então vamos lá para a tumba. E quando ela chegou na tumba, meu irmão, ela viu, a tumba está vazia. Sabe por quê? O meu e o seu Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo.